a pessoa transcreve obras para e-books, algumas que não são tão raras, tão difíceis. Por exemplo, há uma diferença entre um e-book do Shakespeare, né, como uma obra tua. Como é que se dá esse processo dos e-books? A gente tem dois lados. Por exemplo, como tu cita agora, que é o respeito aos direitos autorais de obras literárias, isso é indiscutível, né, do ponto de vista que as pessoas precisam ter o seu feijão e seu arroz, no mínimo, né, e o seu café, porque sem café ninguém vive, mas também tem o fato de que toda cultura, e aí eu sigo essa instrução também, que toda cultura é uma cultura universal, ela pode permitir a todos. Por exemplo, eu acho que a cultura é salutar para o ser humano. Esse é o grande choque, são as duas grandes correntes. E aí tu falou, inclusive, dos Creative Commons, né? Seria isso? Isso, que é uma Me explica melhor o que é isso, por favor. Na verdade, o Creative Commons vinha a ser uma distribuição parcial. Por exemplo, esse segundo texto que eu te entreguei ali, eu redigi esse texto, que eu tenho uma grande preocupação com as bibliotecas públicas municipais, e junto com essa questão dos direitos autorais, tem duas leis que as pessoas precisam ter conhecimento. A 9.610, que agora em 15 de julho vai para a votação o anteprojeto de lei, com as modificações, são modificações bem consideráveis, e a 10.753, que são duas leis fundamentais para quem trabalha para quem é editor, para quem escreve, para quem é livreiro. Mas basicamente é isso, ou a pessoa escreve e protege, ou a pessoa escreve e distribui. Esse texto aí que eu estou compartilhando contigo, eu escrevi ele e compartilhei pelo Creative Commons. Ele pode ser distribuído livremente, mas ninguém pode ganhar com ele e nem modificar. E pode fazer a cópia que quiser. Pode distribuir, tem que dizer a autoria. Então, são restrições. Há quem distribua obras que a pessoa pode mexer, pode alterar, pode ganhar em cima. São só algumas variações. Mas as duas grandes principais correntes são essa. A pessoa produz e quer ganhar com aquilo. Ou então a pessoa produz e quer distribuir livremente. Outra questão importante é a questão do domínio público. Continua ainda em 70 anos. Tá? Então, quer dizer, uma obra que estiver em domínio público, ela pode ser distribuída, pode ser reproduzida. Claro, tem que ver a questão seguinte, se a reprodução vai ser já de uma obra já editada. Por exemplo, se uma obra caiu Tem um pica-pau aqui dentro não sei quem é que tá com o celular ligado. Não, mas desculpa, Claudio, pode continuar falando. Voltando. Por exemplo, eu faço uma tradução, existe uma tradução de um livro que caiu em domínio público. A obra original... Shakespeare, por exemplo. O original está em domínio público. Agora, a tradução ainda não está. Então, eu não posso me usar dessa tradução para fazer essa divulgação. Agora, se eu traduzir um livro de obra de domínio público, que é essa obra que eu trouxe aqui para mostrar para o pessoal, para usar como exemplo, eu posso traduzir e a tradução é minha. Isso, a nova modificação na lei não interferiu. Então, se eu pegar uma obra em domínio público e traduzir, a tradução é minha. Eu registrei a minha. Agora, ninguém pode usar ela para divulgar ou para ganhar em cima. Então, o que eu gosto de colocar é o seguinte... Tá, mas eu quero fazer a pergunta e depois passo isso para a mesa. Claro. É o seguinte, eu vou colocar um exemplo... um exemplo pode parecer bobo, mas não, é um exemplo porque isso faz parte. Por exemplo, nós já tivemos o professor Filomena aqui na mesa do programa, que teve uma viagem à China. O Guilherme Cury, que é nosso produtor, foi à China, morou alguns anos na Europa. Eles podem escrever uma obra contando suas experiências pessoais nesses países, que é uma obra de grande interesse literário do ponto de vista de pessoas que nunca foram lá. Certo. E é um exemplo. Certo. Isso é um exemplo. Seria interessante que todos nós, e principalmente pessoas como eu, que nunca foram nem na Irlanda, nem na China, nem em nenhum desses lugares, lesse. Mas também, e isso é um direito das pessoas que nunca, principalmente daquelas que nunca vão ir lá, conhecer. Mas e aonde é que nós podemos flertar e fazer justamente uma cisão com o direito que as pessoas que publicaram isso recebam um mínimo pela sua obra, ou até mesmo para custear? Vocês entendem o que eu estou falando? Porque a partir do momento que essa obra, que é de um direito universal das pessoas saberem o que acontece lá fora, está no domínio público, isso não quer dizer que as pessoas paguem tanto para o Guilherme, como para o professor Filomena, como para qualquer um de nós que foi lá, entendeu? É isso para mim que se torna uma dúvida e que a gente não conseguiu chegar até hoje num ponto de concordância. Um ponto que o Claudio estava citando, por exemplo, que a gente escuta muito o discurso assim, as pessoas não conseguem publicar, não pode publicar, várias restrições. Muitas vezes a gente tem uma verba, que foi um ponto que tu citou, a gente tem a verba, a gente tem o dinheiro disponível em alguns lugares e a gente não sabe os métodos, a gente não sabe aonde buscar. Que é um tradicional, por exemplo, a gente está novamente a Rio Grande está investindo dinheiro em várias áreas e não na cultura. É um sistema que a gente tem que aprender de novo, porque isso é um novo sistema, pode ser através de várias leis de incentivo de cultura,
Petrobras faz isso, Biblioteca Nacional faz isso, várias empresas fazem. E a gente tem que, de novo, vamos dizer, FAPERGS, pensando na área acadêmica especificamente, FAPERGS faz, CNPq faz. Mesmo, por exemplo, o Estado, o governo do Estado tinha, não sei se está aberto ainda, um edital para jovens escritores. O problema muitas vezes é difusão. As pessoas, o cara nunca publicou, nunca escreveu nada. Está lá o caderno dele que tu falou, guardado na gaveta. O cara manda para o IEL, para o Instituto Estadual do Livro, tem um blog dele na internet, consegue facilmente. É feita uma seleção, o cara que nunca publicou pode estar sendo selecionado para publicação. Para pesquisa, para qualquer outras áreas, tem essa possibilidade. Isso que talvez que a gente tem que não só aprender, mas a divulgar também. Claro. Exatamente. Essa possibilidade. Esse é um dos pontos. Esse primeiro livro que eu traduzi aqui, ele teve apoio de uma universidade de uma cidade próxima aqui. Foi um programa onde eles aceitaram, sem eu ser... Qual universidade próxima? O FEPEL. O FEPEL. Foi aberto umas inscrições, eu mandei para lá, eles aprovaram e publicaram. Essa é uma das opções. Essa é uma outra opção que ele falou, mandar para um instituto que seja subvencionado, que enfim... E outra tem o autor pode pagar pela sua produção. A questão que tu falou, tudo bem, o conhecimento é livre. Mas a forma de transmissão é que está a questão. A pessoa pode ir para a China, fazer o relatório dele e distribuir. Então, certo não seria nós termos a possibilidade de divulgarmos, claro, com a nuance do autor, alguns capítulos do livro e a obra por completo somente para venda? Será que esse não seria o melhor caminho? Depende do que o autor vai querer. Depende. Não, é isso que eu estou dizendo. Se o autor não quiser que a obra seja por completo divulgada, será que isso não deveria, por exemplo, eu volto na questão de um livro desses que é um relato de viagem, são livros, os que eu acho mais interessantes de ler são realmente os relatos de viagem, porque eles não têm uma forma única e eles não são escritos de forma formal nem obedecem a um modelo único, eles são muito sinceros do ponto de vista da sua escrita. Será que o certo não seria isso, então, a pessoa permitir que 2 capítulos fossem divulgados e o restante da obra a pessoa só poder adquirir pelo papel? Está aqui para me corrigir, mas essa é a lei atual, 10% do livro, tu pode xerocar, por exemplo, esse é um ponto, que é 10% do livro. Esse é um ponto principal que mudou, que eu trouxe aqui, porque antes tu podia fazer cópias de pequenos trechos sem cunho financeiro lucrativo, tá? Aqui a nova redação diz que a pessoa natural pode fazer cópia de um livro inteiro, mas já fica comprometida as cópias, por exemplo, de casas de xerox. Então, essa é uma coisa muito importante que muda, inclusive no âmbito da universidade. Há pouco tempo eu falei com um colega meu, ele me disse que se fosse pagar todos os xerox que a professora pedia, ele disse que por semana gastaria R$50. E esse ponto é muito importante, foi bom tocar nisso aí, porque eu trouxe que isso aí afeta diretamente Vai falando que a questão da reprodução. A reprografia tem um capítulo novo nessa lei, onde impede que as casas de xerox tirem cópia na íntegra, ou até mesmo em parte. Quer dizer, eu posso ter um scanner e copiar a obra em casa. Para mim, se eu não tenho intuito de lucro, mas já as casas de xerox ficam comprometidas. Agora, uma coisa que eu quero voltar a colocar na mesa aqui é o seguinte, é bem diferente dependendo do lado que tu tá. Antes de começar a escrever, antes de começar a produzir, eu achava que o conhecimento tinha que ser livre, eu queria ter acesso a tudo. Só que depois que eu comecei a produzir e comecei a ver que há tempo, há desgaste, há uma série de envolvimentos, a gente é lícito que se queira o retorno, a gente começa a pensar diferente. Claro. Eu disponibilizei algumas, por exemplo, disponibilizei o índice, a introdução, o índice remissivo, que é para chamar a atenção da pessoa. Dessa obra que está nos passando, essa obra foi uma tradução tua? Foi uma tradução minha. John Bagnall Bury, História da Liberdade de Pensamento, isso que é uma obra do século XIX. Isso, finalzinho. Né? E aí tu fez a tradução oficializada aqui para o português. Isso. Não há uma tradução? Não, essa obra é inédita. O meu caminho, a minha trilha na área dos direitos autorais começou... Claro, pode ficar à vontade. Começou porque... Belíssima capa, viu? Bom gosto. Esse é outro aspecto que eu quero tratar depois, mais adiante, que é justamente eu acabei tendo que me envolver em todos os processos. Tanto na formatação, que a editora pedia que entregasse já num modelo específico, a capa fui eu que escolhi a figura. Então eu tive que fazer parte de todo esse processo. E aí acaba se tornando lícito, depois que a gente entra no processo, querer a retribuição. Porque aí tu está envolvido, foi teu suor, foi teu trabalho, foram horas e horas de dedicação. Esse livro, para as pessoas que quiserem, depois a gente vai deixar o contato, conheço várias pessoas que teriam, acho que o interesse, inclusive um colega nosso aqui, o Lídio Lima, gostaria, acho, de ter esse livro. Quanto é que as pessoas podem adquirir esse livro? Qual é o valor? Interessantíssimo. Ele está à venda pela livraria da UFPEL. Eu coloquei em 2 sites, que é o da Livraria Cultura e da Livraria Palmarinca. A pessoa pode pedir também. E dentro desse processo de divulgação, onde eu coloco para as pessoas das palestras que eu dou,
que é importante que ela seja o principal veículo da sua obra de divulgação. Eu quero colocar em outros sites e já fiz a sugestão aqui para a FURG, para colocar na biblioteca da FURG, e para que as pessoas adquiram, né, tenha mais para que a obra circule mais. Ele esteve na Feira do Livro, na nossa banca da FURG, não? Da editora da FURG. Eu autografei em Pelotas e na Feira do Livro aqui também, que teve na Feira do Cassino. Mas esse é todo esse processo que a gente vai se envolvendo e depois acaba se tornando lícito querer receber por isso. Mas o que me parece também, Fabiano, essa questão de divulgação, disponibilidade da obra, também tem uma questão a respeito do autor. Se trata de um escritor já reconhecido, de renome, é diferente a forma de produção, a forma de divulgação do trabalho dele, me parece, diferente de um autor novo, né? Ou de um autor amador, por exemplo, fazer um diário de viagem esporadicamente. É diferente, por exemplo, se formos comparar com uma obra de um autor, enfim, né, reconhecido nacional ou internacionalmente. Mas eu não entendi diferente como tu falou, mestre. A forma como ele tem acesso? Não, a forma de interesse, né, que a questão em debate, a forma de interesse deste autor em divulgar. Pode ser que esta pessoa, esse escritor amador, que vai escrever esporadicamente sobre uma viagem, não se importe, né? Olha, eu quero que todos conheçam, não tem interesse lucrativo, interesse em lucrar com esse trabalho, né? Depende a intenção ou se ele quer fazer uma carreira. Por exemplo, não, eu pretendo ser escritor profissional, quero construir uma carreira e a partir de agora, né, vou trabalhar em cima disso. Então tem... hoje em dia há essas possibilidades. Com a internet existe essa possibilidade de divulgar, né, livremente. É por isso que há os contratos, para que as coisas fiquem bem claras no começo, porque é muito interessante quem começa quer essa divulgação até pegar nome. Sim. Depois invariavelmente ele vai querer começar a receber por isso. E é por isso que tem que ficar já definido o contrato. Essa questão dos contratos dos autores com as editoras fica também definido nessas leis aqui, dá muito poder ao autor, que parece que a gente não tem controle, mas o autor tem um grande controle graças à lei, tem vários dispositivos que permitem que ele cobre da editora, embora algumas editoras não repassem aqueles demonstrativos de vendas, de valores e tudo, mas tudo isso fica acordado, tá? E tudo isso muda muito ao longo dessa trajetória de escritor. Sim. Por isso que tem que ser tomada, é por isso que quando eu abordo na palestra, eu tento colocar para as pessoas e principal, eu tento ser pontual naquele problema daquela pessoa, porque eu percebi que as pessoas têm dificuldades em momentos, em partes bem específicas. Tem pessoas que não sabem digitar. Aí eu digo, mas tem que dar para alguém digitar. Não precisa. A Biblioteca Nacional aceita manuscritos, entendeu? Porque eu não sei como entrar em contato com a editora, não tenho impressora para imprimir. Várias editoras aceitam um arquivo digital. Entendeu? Depois, enfim, eu procuro ser mais pontual. A minha inserção na área dos direitos autorais vem de uma experiência pessoal, que eu comecei a traduzir uma obra que não estava em domínio público, tive todo o trabalho e aí tive que deixar a obra congelada, esperando. E aí eu senti a necessidade de aprender e passar isso para as pessoas. É possível escrever, é possível se dedicar ao ofício, é muito gratificante. A pessoa tem direitos que desconhece e eu sou a favor que aprenda todas as etapas do processo, para não ficar na mão de nenhuma delas, entendeu? Por isso que eu me dediquei ao conhecimento da lei, eu faço as capas dos meus trabalhos. E o teu amor pela literatura, claro, tu estudou teologia na Igreja Anglicana em Porto Alegre. Exato. Mas aqui bota que a tua base tu começou pela engenharia mecânica no Unicinos, ou seja, a literatura não é um ofício, digamos, acadêmico ou de profissão, é um amor para ti, realmente, né? Sempre traduzir, né? Por exemplo, tu era engenheiro mecânico que já fazia tradução desses livros? Não. Eu comecei em engenharia mecânica a empresa oferecia essa oportunidade, mas nunca foi a minha veia. A questão é o seguinte, a minha veia sempre foi a literária. Só que por uma necessidade natural, uma necessidade da juventude... Assim, natural que digamos para não hoje forma... eu tive que optar pela área técnica. E hoje isso está sendo fantástico, porque eu consigo sistematizar os processos e aos poucos definindo os problemas e resolvendo-os. E eu noto que algumas pessoas que vêm mais da área humana, às vezes não têm essa objetividade e é onde às vezes elas pecam. E aí, como eu faço isso, essa sistemática, eu exponho dessa forma
E eu vejo que muitas pessoas já estão tão acostumadas com a cultura do edifício que